Olá, meus amigos, beleza? Vou tentar aqui passar algumas noções de investimento. Quero que vocês não sofram mais por problemas que são fáceis de resolver. Quero tentar dar alguma ferramenta para vocês pensarem, né? Como que as melhores estratégias de investimento é muito simples, na verdade, tem coisas muito simples. Algumas, assim, é você pensar na taxa anual, entendeu? Não tem muito segredo, principalmente quando se fala de renda fixa. Então, cara, vou tentar ser o máximo didática, vou estar depois disponível para tirar dúvidas, me chamem. Bom, vou começar aqui. Bom, eu vou tentar passar o mais básico para você conseguir se virar e, se precisar, você se aprofundar em outro momento. Então, eu vou falar por que investir, eu quero te sensibilizar, que vale a pena você se preocupar com isso. Eu quero desmistificar a ideia de que imóvel é sempre um bom negócio. Não é, na maioria das vezes é um péssimo negócio. Eu quero dar dicas básicas, que é o que eu aprendi, o que eu sigo, o que eu acho importante. Falar um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável e um pouco de estratégias de investimentos. Eu quero que você se sensibilize para por que a gente deve investir e pensar sobre o melhor investimento. Porque trabalhar é duro, ganhar dinheiro é duro, é ralado, é suado. A gente não precisa ficar apenas se matando. A gente pode fazer o dinheiro trabalhar pela gente. E aí, bom, também quando você deixa de ganhar, quem ganha é o banco, né? Quando ele te dá ali um investimento de baixíssimo lucratividade, ele está pegando esse dinheiro e emprestando a juros altíssimos. Então, vamos aprender a ganhar do banco também. E também eu estou cansada de ver meus amigos sofrendo por problemas que têm solução. Com um pouco de conhecimento a gente pode chegar lá. Vamos aprender? 3, 2, 1. Para ilustrar bem o que eu quero falar, eu fiz aqui a simulação de 3 casos. Primeiro, iniciando com aportes mensais de R$500. Ou seja, eu não tenho dinheiro nenhum agora e eu quero começar a guardar R$500 todo mês. E eu coloquei o horizonte de 20 anos, que é um horizonte aí que, bom, é quando você já se organizou e consegue começar a guardar um pouco. Bom, se você olhar aqui para esse gráfico, você vai comparar diferentes tipos de investimentos. Bom, aqui em cinza é a inflação. No mínimo, você tem que estar cobrindo a inflação. Aqui tem os juros de 8%, de 10% e de 14%. Hoje a Selic está em 14%, ou seja, já existem diversos investimentos de renda fixa que estão pagando 14%. Aproveite, este momento está muito bom para investir em renda fixa. E quando você vai ver, se você colocar R$500 mensais, se você pega um investimento ruim desses, né, de 8%, aqui eu já coloquei o valor total sem imposto de renda e retirando a inflação, tá? Porque a gente não tem que ficar enganando ninguém, não. A gente tem que olhar o que é real. O real tem que descontar a inflação e tem que descontar o imposto de renda. Aí, com juros de 8%, você teria 283 mil no final. Com juros de 14%, 582 mil no final. Ou seja, é o dobro. Ou seja, vale muito a pena tu olhar para essa taxinha aqui que tem em todos os investimentos tem. Quantos por cento ao ano ele vai render. Aqui um outro exemplo que eu pego de casos reais de amigas que me procuram e tal. Então, ela recebeu uma herança de R$500 mil e ela não vai precisar desse dinheiro por 20 anos, por exemplo. Bom, você pode ter recebido essa herança como imóvel ou você tem esse dinheiro na mão e você vai escolher qual investimento você vai fazer. Olha que interessante. Um imóvel de R$500 mil, se você está ganhando, por exemplo, 0,3% ao mês, por exemplo, se você tem um imóvel de R$500 mil, 0,3% vai dar em torno de R$1.500 por mês, por aí. Isso quer dizer o quê? Que você está trabalhando abaixo da inflação. Ou seja, no final de 20 anos, você vai ter perdido para a inflação.
mesmo considerando, eu considerei aqui uma inflação que o imóvel iria valorizar como a inflação, e isso não é uma verdade sempre, tá? Eu tenho amigas que me mostraram casos de que não valorizou nem a inflação, e neste caso, que um imóvel de R$ 500 mil e que está rendendo R$ 1.500 de aluguel por mês, ele equivale a 3,6 ao ano, ele está rendendo menos do que a inflação. É muito ruim, gente. Isso aqui é prejuízo, tá? Ou seja, você não está conseguindo repor a inflação, ou seja, teu dinheiro está desvalorizando. Bom, daí quando a gente pega já um investimento de 8%, que é um investimento ruim para os dias de hoje, você vai ver que você teria total aí, sem IR e sem inflação, 1.300.000 no final de 20 anos. Já com juros de 14%, teria 5 milhões, ou seja, mais do que 3 vezes o valor que você teria no final, apenas por ter escolhido uma taxa melhor. Existe também uma outra possibilidade que bom, eu tenho o dinheiro, né? E eu posso, por exemplo, no Tesouro Direto, fazer resgates semestrais apenas do lucro. Bom, aqui também no gráfico, você vai ver a diferença entre uma escolha, né? Uma escolha boa e uma escolha ruim, né? Se você pega aqui um bom investimento, tu vai estar ali com rendimento mensal em torno quase de R$ 5.000. E já se você faz um investimento ruim, você teria ali em torno de R$ 2.500, ou seja, quase a metade. E se você fosse pegar o aluguel disso, seria R$ 1.500, ou seja, olha a diferença, né? Isso quer dizer que com o mesmo dinheiro eu posso ganhar R$ 1.500 no mês ou eu posso ganhar R$ 5.000 no mês. Ou seja, olhar a taxa que está rolando agora no mercado, né, na taxa Selic, e ver o que eu estou ganhando nesse momento é suficiente ou se eu posso migrar e ir para outros investimentos que pagam mais. Bom, vamos continuar nesse vespeiro aí de que imóvel é sempre um bom negócio. O imóvel sempre valoriza? Será? A gente está descontando a inflação do período? Porque o que importa é quanto o dinheiro vale. O dinheiro vale de acordo com a inflação que se passou nesse período todo. Então, se você comprou um apartamento há 10 anos atrás, ele não vale mais hoje o dinheiro que você pagou. Você tem que fazer a atualização dele, que é calcular o valor presente dele. Para fazer essa avaliação, você pode usar a calculadora do Banco Central. Ela é muito fácil, muito simples. Aqui eu uso o IPCA, que é o mais tradicional. Posso usar o GPM também, posso usar outros critérios. Então, você vai ver aqui que se eu investir, por exemplo, comprei um imóvel em 2004, 10 anos depois, 500 mil, na verdade, hoje vale 1.400.000. Então, se eu vender o imóvel por 1.200.000, perdi dinheiro. Não ganhei dinheiro, gente. Perdi dinheiro. Tem que ficar ligado nisso. Faz o cálculo sempre para você saber o quanto que você está ganhando ou perdendo numa transação. Mas assim, há casos que valorizam? Sim. Tem casos muito específicos que eu vou falar. Quando a gente está uma classe média há muito tempo sem ganhar dinheiro, sem financiamento imobiliário e tal, como era na década de 90, início dos anos 2000, né? Esse tempo já passou. Quem pegou, pegou. Hoje em dia vai ser muito dinheiro você ganhar dinheiro com valorização de imóvel. E muito pelo contrário, corre o risco de você perder. Mas ainda tem o aluguel, IRC. Olha, se você não estiver ganhando 1% ao mês, excluindo todos os custos, você está perdendo dinheiro, porque você poderia estar colocando no investimento mais rentável. Aí o pessoal acha que é mais seguro e tal. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que se você diversificar, né, você vai ter mais segurança e o teu investimento vai render muito mais, o dobro, o triplo, que vai compensar todo o risco que você já correu na vida. Ou ainda tu pode trocar um imóvel que está rendendo mal por um que renda melhor, né? Geralmente, por exemplo, um imóvel num lugar que tenha um turismo constante, um lugar pequeno, não façam investimentos altos, né? Apartamentos caros, de luxo, não. É pequeno, é o básico, isso sim dá dinheiro.
Bom, daí eu já entendi que eu estou perdendo dinheiro em imóveis, então eu quero começar. Por onde eu começo? Bom, primeiro, tu tem que ter um colchão de emergência. Esse é a regrinha básica de investimento, tá? Você pega 6 meses do que você precisa para viver. Por exemplo, eu preciso de 5 mil reais por mês para pagar as contas, então 30 mil reais eu vou colocar num investimento que tenha elevada liquidez. Numa emergência, eu posso tirar sem correr o risco nenhum de ter qualquer perda financeira ou prejuízo. O resto é diversificar e buscar os investimentos mais rentáveis. Uma dica muito prática e que não tem como errar é os investimentos que estão ligados à taxa Selic. Porque quando a inflação aumenta, a taxa Selic aumenta muito mais, então você está sempre protegido e não está sujeito a muitas variações de mudanças na economia. Bom, agora que eu já fiz o meu colchão de emergência, para onde que eu vou? Bom, se você tem a parte sua conservadora, né, é renda fixa, gente. A renda fixa, ele já te diz antes, mais ou menos, né, aproximadamente, quanto vai ser o teu investimento. O fato é, se você for até o vencimento, você não vai perder. Se você precisar retirar antes, existe um pequeno risco de você perder pouco, não perder, perder ou deixar de ganhar, né? Por isso que você tem que saber o vencimento, né, sempre, e a taxa e a liquidez. Às vezes tem títulos, né, que você consegue de um dia para o outro mesmo recuperar, às vezes um mês, e às vezes são mais que ano. Então, isso é muito importante, você saber se você pode deixar lá ou não. E existem muitas opções, então você não precisa ficar apegado não quero, pode ser que eu precise desse dinheiro antes. Não, vai ter títulos que vão ter liquidez diária e você não precisa se apegar em títulos sempre com vencimentos mais longos, embora os rendimentos mais longos, em geral, paguem mais. Bom, então eu quero agora investir em renda fixa. Para o que eu vou olhar? Bom, o que diz qual investimento é melhor que o outro é a taxa ao ano, né? Vamos olhar a taxa e vamos buscar a que paga mais, né? A taxa maior ao ano. Alguns investimentos, ao invés de taxa ao ano, ele dá em percentual do CDI. O CDI é uma taxa que se relaciona com a taxa Selic, aquela taxa que passa no noticiário todo dia. Essa mesma que vive tendo briga entre o Banco Central e o presidente, porque ele vai ter consequências, né, para o governo, ou seja, vai aumentar os gastos dele, porque ele que paga os juros, por exemplo, do Tesouro Direto. Então, quando a taxa Selic está muito alta, ele vai ter que pagar mais. Mas para você é bom, porque quanto mais alta a taxa Selic, mais vai pagar um rendimento fixo para você. Hoje, por exemplo, a taxa Selic está muito alta. Ela vai aumentar para 14%. Isso é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Tem que colocar muito dinheiro, porque para ganhar, por exemplo, 14% em ações já é difícil ao ano. Então, num de renda fixa, isso olha, tem que arrochar mesmo. Bom, aqui tem um exemplo de como você faz para calcular quando ele é dado em percentual da taxa Selic, por exemplo, de 90% a 110% do CDI. Na verdade, né? Ele fala CDI, que ele está correlacionado com a taxa Selic, mas a gente fala CDI. O cálculo, ele é uma taxa multiplicada pela outra taxa, né? Então, por exemplo, o CDI até ontem, acho que estava 12,15%, ou 13,15%, alguma coisa assim. Ou seja, o investimento que paga 90% da CDI vai ser 12,15 vezes 0,9. Então, ele vai ser 10,9%. Só tu multiplicar uma taxinha pela outra, um cálculo bem, bem simples de fazer. Quanto maior o percentual, ou seja, de 110 para cima é maravilhoso, né? 100% do CDI é razoável, menos que isso é ruinzinho, tá? Bom, vou dar uma pincelada breve pelos tipos de investimento de renda fixa que tem. É tudo muito simples, tudo muito... de um para o outro, o risco é muito pouco, tá? O renda fixa, em geral, o risco é muito baixo, gente. Então, assim, o que muda é para quem que você vai emprestar. Por exemplo, o Tesouro Direto.
que é um tesouro, é um dos títulos muito bons para você investir, muito seguro. Hoje, né, com a realidade do Brasil, é muito tranquilo investir no Tesouro Direto. Ele é um empréstimo que você faz para o governo. O governo quer investir ali nas universidades federais e tal, ele lança títulos para pegar esse dinheiro e investir, e ele sabe que depois esse dinheiro vai retornar para a sociedade, e ele vai recuperar esse dinheiro de outras formas. Bom, o que você tem que ficar ligado é no vencimento, né? Também você pode escolher se você quer retirar todo o teu dinheiro com lucro e o dinheiro que você colocou lá no vencimento, ou seja, só lá no final, ou se você quer pegar o lucro semestralmente. Então, assim, bom, eu quero esse dinheiro para viver, esse é o dinheiro que eu tenho para pagar a conta e tal. Então, você coloca lá para pegar semestralmente. Você pode até colocar um pouquinho cada mês, porque a cada mês você vai retirar um pouquinho, né? E também você tem que se ligar que existem diversos tipos de investimentos do Tesouro Direto. Isso tu pode dar uma aprofundada aí pelo Google, que é tranquilo. Mas o que é importante se você não irá precisar do dinheiro até o vencimento, escolha qualquer um que vai te dar o melhor rendimento. Se você quer retirar ele antes do vencimento, poderá haver perdas. Então, é melhor você ir para a taxa, o que é ancorado na taxa Selic. Ou seja, o taxa Selic é para investimento de curto prazo, você pode escolher qualquer outro para investimentos de maior prazo. Ok, então, qual que são as outras opções, né, se você não quer emprestar para o governo? É um bem comum que tem muita concorrência, ou seja, você pode pesquisar bastante, diversos bancos, você não precisa só investir no banco que você tem conta, você pode colocar, por exemplo, os que mais pagam são esses bancos novos, como o Nubank e esses bancos digitais, mas tu pode abrir na Orama, na XP, e eles também têm uma variedade muito grande de investimento em CDB. CDB, ele é um empréstimo que você faz para o banco, né? Quanto o Tesouro Direto você faz para o governo, esse você faz para um banco. É claro que quanto mais sólido é o banco, menos risco você está correndo. Nesse caso, tem alguns que fazem, tem uma regra lá, não, você tem que ficar até tal dia, né? Ou seja, você não tem como retirar antes do vencimento. Esses eu particularmente não gosto muito, eu prefiro um pouco de liquidez, pelo menos mensal. Mas isso depende, porque também quanto mais longo é o investimento, melhor eles pagam também. E eles também são calculados como um percentual do CDI, como eu já expliquei. E bom, como é um empréstimo para o banco, quanto mais dinheiro você tiver, maior seu poder de barganha com o seu gerente. Então, bom, você não precisa ter conta, então, tipo assim, vai com ele e fala, olha, eu olhei no outro banco e ele me paga tanto do CDI. Me paga, sei lá, 110% do CDI, me paga 105% do CDI. Quanto é que você pode me pagar? Quando ele vê que você sabe negociar, vai mudar a sua relação com o seu gerente. Porque eles estão acostumados a indicar coisas muito ruins, tá? Eu vejo coisas assim que me dá dor, sabe, de ver, tipo, eles realmente se aproveitam do desconhecimento das pessoas. Gente, vamos aprender a negociar com o gerente. Se você tem aí 100 mil reais para cima, tu já está capacitado para começar a discutir com o gerente, tá? Se você tiver 500 mil para cima, meu amor, toca a ficha. Outro investimento muito comum são os CRA, CRI, LCA e LCI. Esses vocês também têm uma variedade muito grande, você encontra em vários lugares. Eles são letras de créditos para alguns setores da economia, no caso o agro ou o imobiliário. Então, eles são incentivados pelo governo e por isso não pagam imposto de renda. Então, eles têm essa vantagem. Quando você for calcular os diferentes investimentos, considera que nesse você não vai pagar lá os 15% de imposto de renda. Bom, também tem essa regra de retirada apenas do vencimento. Tentar ver se existem aqueles de liquidez, no mínimo mensal.
A diferença entre eles, bom, CRA é sempre do agro, quando termina com I é sempre do imobiliário. Então, CRA, tanto CRA quanto CRI são emitidos por securitizadoras. E o detalhe, não são protegidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Por exemplo, Tesouro Direto, Poupança, o CDB eu acho que também. Todos eles têm uma proteção desse Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, em caso de alguma quebra de algum banco, enfim, eles garantem, né? Acho que o valor garantido é até 250 mil, né? O que passar disso já não está mais garantido. Então, no caso, CRA, CRI não são protegidos e LCA e LCI são protegidos. Ou seja, se você quer mais segurança, vai para esses que são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Assim como o Tesouro Direto e eu acho que o CDB também, tem que dar uma pesquisada. Então, agora, 2 outros tipos de investimentos. Um que eu gosto bastante e outro que eu não gosto como investimento. Bom, as debêntures, elas têm um risco médio, então é bom na diversificação, e são empréstimos que você faz para empresas. Neste caso, podem haver as que trabalham em áreas que são incentivadas, e aí você fica isento de IR, que é uma grande vantagem. Em geral, elas só podem ser retiradas no vencimento. Mas daí, por isso eu prefiro investir em fundos, porque em fundos, em geral, tem liquidez mensal. Então, essa dica é importante. Debêntures eu só invisto em fundos, até porque o risco também diminui. Você paga, claro, na gestão do fundo, mas às vezes você encontra fundos baratos. Já o Previdência Privada, gente, as taxas são altas e os rendimentos são baixos. Se você tem Previdência Privada, como investimento, não é uma boa opção. O que você pode fazer para usar a Previdência Privada é usar realmente como uma aposentadoria. Aí sim, porque ele faz um cálculo atuarial lá que te garante que você vai receber um X valor até você morrer. Tem uma outra opção, não recomendo, porque daí é como investimento, e investimento tem outras opções muito melhores. Então, fica ligado na sua carteira. Se tiver Previdência Privada, se desfaz logo, se for apenas para investimento. Agora, as mais complexas, que são a renda variável. Bom, não vou me aprofundar, porque esse assunto é infinito, né? Para quem está querendo apenas fazer alguma movimentação sem se expor tanto, é importante você conhecer o básico, né? Algumas regrinhas básicas. Primeiro, por que a renda variável? Ela está sujeita às flutuações da economia. Então, se vier uma crise, vai cair. Mas depois sempre a crise passa e recupera, e a gente sabe que nesse país quem não perde dinheiro é o mercado. Então, é só você ter certeza que você não vai precisar desse dinheiro em caso de uma crise, e passando a crise vai recuperar e vai voltar a ter rentabilidade. Então, o lance é ter paciência mesmo. Eu, particularmente, como não quero voltar a minha vida para isso, eu prefiro investir em fundos, são instituições que você paga profissionais para gerenciar a tua carteira. Então, sempre que eu invisto em renda variável, é sempre através de fundos. O lance é você escolher muito bem os fundos que você vai investir, né? Gente, quando eu falo em fundos, eu vou reforçar. Não vale a pena pagar fundo de renda fixa, tá? Renda fixa é muito simples, não precisa pagar um profissional para isso. Vai para fundos apenas se você quer investir em renda variável. Aí sim, o profissional começa a valer a pena, né? O profissional que você está pagando. Os critérios que eu uso para escolher bem os meus fundos. Tem muitos comparadores de fundos, né? Eu olho sempre como aquele fundo, vou olhar um fundo lá, eu olho como ele se comportou nas crises, porque se ele tem uma flutuação muito grande, quer dizer que ele não é um bom gestor de risco. Então, teve crise em 2008, em dezembro de 2014 e em 2018. Olha como aquele fundo foi, e se ele foi um que caiu muito, não vale a pena.
Eu fujo de fundos que fazem alavancagem. Porque a alavancagem é uma estratégia que, bom, tem o dinheiro dos coparticipantes, né? Eu, você, de todo mundo que quis investir naquele fundo. Mas os profissionais que gerenciam o nosso dinheiro, além disso, pega dinheiro em empréstimo em banco, acreditando que irão ganhar acima dos juros daquele empréstimo que ele está pegando. Eu acho que esse risco é muito elevado e desnecessário, né? Eu prefiro apenas investir em fundos que não fazem alavancagem e aí eu controlo o meu risco. Uma outra estratégia interessante para você reduzir o seu risco investindo em renda variável, e eu acho que é até necessária, porque em se falando de um país em desenvolvimento, qualquer crise, o dinheiro vai para fora, e o dinheiro indo para fora vai desvalorizar o real, é investir em fundos que tem BDR. BDR é um título de empresas, às vezes brasileiras, né? Que são exportadoras e por isso tem ações lá fora. Então, Petrobras, Vale, essas empresas têm BDR, porque elas são exportadoras, então tem gente lá nos Estados Unidos que querem comprar. E então significa o quê? Que ela ganha quando o dólar sobe, porque ela é exportadora. E aí você está se protegendo um pouco com a desvalorização do real. Então, se teu dinheiro estiver todo sujeito ao real, se o real desvalorizar, o seu dinheiro está perdendo valor igual. Então, eu acho muito importante escolher alguns fundos com BDR para você garantir que você vai estar com alguma segurança sobre a desvalorização do real. Também uma dica bem básica e simples e maravilhosa é mais que 2%, porque o fundo ele te cobra uma taxa, né, pela gestão daquele fundo. E, bom, tem fundos que cobram taxas diversas. Para mim, o limite é 2% do lucro. Mais do que isso, eu já estou perdendo muito, porque eu estou arriscando o meu dinheiro, né? Quando a gente está em renda variável, é sempre um risco. Então, eu sempre descarto fundos com taxas acima de 2%. Tem fundos maravilhosos com taxa de 1%, tá? Depois eu posso passar dicas mais específicas de fundos para vocês. Bom, as minhas dicas de renda variável são bem básicas mesmo, mas eu te garanto que são valiosas para você tentar aumentar o seu rendimento e ao mesmo tempo correr menos riscos, né? Bom, já falei um pouco dos fundos, mas só para reforçar, eles são instituições, né, com CNPJ próprio e tal, e que reúnem especialistas que irão construir a sua carteira. E como eles são especialistas, né, eles conhecem as empresas, eles conhecem a macroeconomia, a microeconomia, sabe o que as tendências, sabe mais ou menos como se proteger. Então, assim, a gente paga alguém para gerenciar o nosso dinheiro, isso que são fundos, né? E eles têm histórico, né? É sempre bom olhar o histórico deles para ver como que eles estão se comportando. Já dei algumas dicas ali. Acho que elas são bastante importantes para isso. Bom, vou reforçar. Não invista em fundos de renda fixa, gente. Não vale a pena. É dinheiro jogado fora. Agora, para finalizar, a dica o melhor é sempre diversificar, né? Independente de quanto dinheiro você tiver, porque você vai aprender mais, você vai ter um olhar diferente para o que está acontecendo, para a economia, para qual é o melhor caminho a seguir, e também você vai estar mais protegido. Se você ainda assim preferir um imóvel, tente escolher um que seja mais rentável, né? Que são em lugares menores e com maior potencial turístico, ou que tenha, sei lá, perto do metrô, que tenham algum apelo, né? E lembre, tem que ganhar mais que 1% ao mês, senão você está jogando dinheiro fora. Você pode, então, para diversificar, ter um pouco em imóvel, ter um pouco em outros investimentos. Daí você pode fazer o seu perfil de investidor. Ah, não, eu sou conservadora, IRC, eu quero correr baixo risco. Bom, então eu colocaria lá 60% em renda fixa,
20% em risco médio e 20% em renda variável. Ah, não, eu já sou ousada, eu quero ter rendimento maior, buscar máximo rendimento. Ah, daí já é 20% em renda fixa, 20% em risco médio e 60% em renda variável. Lembrando que isso depende também do mercado, como ele está se comportando. Hoje, como a taxa de juros está muito alta, está valendo muito a pena a renda fixa, gente. Realmente está valendo a pena. Então, é bom olhar agora, tá, para essas coisas. O que for vendido agora com taxas altas vai durar até o vencimento com taxas altas, ou seja, oportunidade de ouro, tá? Para quem quer investir. Um beijo. Vou ficar disponível para vocês, vou criar um grupo, ver se eu consigo movimentar vocês para que vocês possam viver melhor, para que vocês possam ter mais qualidade de vida, para que a gente possa ensinar mais, multiplicar para mais pessoas, para que as pessoas não fiquem dando dinheiro para o banco. Não é à toa que o Brasil é onde os bancos têm maior lucratividade no mundo. Então, quanto mais pessoas entenderem o que eles estão fazendo, mais conseguem negociar, mais conseguem ganhar e vão ter menos com que se preocupar depois. Tá bom, meus amigos? Um beijo no coração, fiquem bem e estamos por perto sempre. Beijo.